Olá pessoal, iniciamos agora a primeira aula de uma sequência de 4 aulas que terão como objetivo apresentar a vocês um resumo sobre o estudo da reta no plano e no espaço. Para esta aula, apresento aqui um breve resumo sobre o estudo da equação vetorial da reta em R2 e R3. Tá? Esse resumo traz para a gente um compilado aí mais compacto possível da teoria sobre o assunto. Bom, para começarmos, vamos observar a figura que está à esquerda, no canto superior esquerdo. Aqui nós temos os eixos coordenados do plano cartesiano, né, de R2, e estão representados alguns elementos nesse plano. O primeiro elemento que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o vetor D. Tá? Este vetor que será chamado de vetor diretor da reta, eu já explico o porquê, está aqui representado em azul. Vemos também em verde a reta R. Tá? Estão ainda representados os pontos P0 e um ponto P, genérico aqui, um ponto P qualquer. O que buscamos é o seguinte: queremos encontrar, né, ou escrever a equação vetorial da reta em R2 que atende os seguintes critérios. Bom, a reta R ela tem que passar por P0 e precisa ser paralela ao vetor D. Então, o vetor D, que é chamado vetor diretor, é porque ele dá a direção, né, desta reta. Então, esta reta tem a mesma direção do vetor D. Isso significa que qualquer vetor sobre a reta R será um vetor paralelo ao vetor D. Então, vamos escolher um vetor sobre a reta R, um vetor qualquer. Digamos o vetor que está representado aqui em vermelho, né? O vetor P0P. É o vetor que vai do ponto P0 para o ponto P. Ok? Então, o vetor P0P, esta vai ser a primeira observação que faremos, por estar sobre a reta R, é um vetor paralelo ao vetor D, que dá a direção da reta. Então, P0P é paralelo a D. Bom, sabemos que dois vetores paralelos, eles são múltiplos um do outro. Então, a segunda observação que trazemos é o seguinte: P0P, o vetor P0P que está sobre a reta, ele é igual a um escalar t vezes o vetor diretor da reta, D. Então, t é um escalar qualquer, né? Um escalar real, né? É um número real qualquer. Bom, podemos observar ainda que o vetor P0P pode ser escrito da seguinte maneira. Essa é a terceira observação que fazemos. O vetor P0P é obtido fazendo a subtração das coordenadas do ponto P e do ponto P0. Então, subtraindo P0 de P, nós temos o vetor P0P. Agora, das observações, né, dos itens 2 e 3, né, decorre que P menos P0 será igual a T vezes D. Vale observar aqui que tanto P quanto P0 quanto D são pontos do R2. Aí você vai me perguntar assim: mas professor, mas aqui em cima não está D, não é um vetor? Por que D aqui agora é um ponto, está sendo representado por um ponto? Bom,
Note que a origem do vetor D está na origem, né, do plano cartesiano. Então, a coordenada de início do vetor é 0 e o vetor tem final aqui de coordenadas do ponto D. Então, estamos chamando o ponto final aqui também de D. Então, quando nós fazemos D menos a origem, sobra só o D e, portanto, omitimos aí a notação vetorial a partir daqui, porque agora estamos querendo determinar o ponto P, ou que está representando aqui um ponto qualquer da reta. Se conseguirmos, né, e vamos conseguir, veremos mais à frente, determinar um ponto qualquer da reta, teremos todos os pontos da reta, logo teremos a equação vetorial da reta. Bom, sigamos. Então, P menos P0 é igual a T, que é um número real, vezes o D, que é um ponto do R2, ou seja, um ponto que tem coordenadas x e y, tem coordenadas x e y, tem coordenadas x e y. Né? O P tem coordenadas x e y, P0 x e y, D x e y, e T é um número real qualquer. Bom, ajeitando essa equação, né, trazendo P0 para o lado direito da equação, podemos escrever que P é igual a P0 mais T vezes D. Então, encontramos aqui uma expressão, né, para um ponto qualquer da reta. Dessa maneira, podemos definir a equação vetorial da reta da seguinte forma. Olha, esta reta R será dada pela seguinte equação, ou seja, quem são os pontos pertencentes à reta R, contida no plano, né? Contida em R2. Os pontos dessa reta serão dados por P será igual a P0 mais T vezes D, lembrando que D representa as coordenadas do vetor diretor, P0 é o ponto de referência pelo qual a reta deve passar, né? Então, P0 é o ponto, a gente pode pensar que é um ponto inicial, um ponto de referência onde a reta tem que passar por aquele ponto, e D é a direção desta reta. Então, está aqui a equação vetorial da reta. Todo esse desenvolvimento, né, que acabamos de fazer, levamos em consideração o R2. Contudo, para o plano, o espaço, na verdade, para o espaço, né, para o R3, todo esse desenvolvimento é análogo. Observe. Então, vamos supor, né, um vetor diretor D, está dado aqui em azul também, né? Aqui são os eixos Z, o eixo X e o eixo Y. Então, está representando aí os eixos no espaço. Bem, dado um vetor diretor, ou seja, este vetor é o que dará a direção da reta, um ponto P0 pelo qual a reta deve passar. Então, qualquer ponto sobre a reta R que tem direção D e passa por P0 seguirá este mesmo desenvolvimento. Então, a única questão aí que vai diferenciar do R2 para o R3 será o número de coordenadas de cada um desses pontos. O número de coordenadas de P, o número de coordenadas de P0 e o número de coordenadas de D. Então, no R2, P0 vai ter x e y, P vai ter x e y, P0 vai ter x e y, e D vai ter o x e o y como coordenadas. Ou digamos, no caso do R3, nós teremos x, y, z para cada um desses pontos, né? O número de coordenadas. Bom, pessoal, ficamos por aqui. No nosso próximo encontro, continuaremos aí na nossa próxima aula, videoaula, continuaremos a falar sobre equações da reta. Obrigado pela atenção de vocês e não deixem de assistir o próximo vídeo.